Então aqui a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média, que é aquela transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, entre o século X e o século XV. Baixa Idade Média, transição do feudalismo para o capitalismo na Europa, entre o século X e o século XV. Entre o século X e o século XV. Certo? A Baixa Idade Média, por ser um momento de transição, né, de passagem de um sistema para outro, dá para imaginar que muita coisa importante aconteceu. Tá aí a dificuldade na hora de estudar a Baixa Idade Média. Muita coisa acontecendo num espaço de tempo não muito longo e todas essas coisas encadeadas. Aí fica um pouco mais complicado de guardar, né? Mas vamos tentar pegar a lógica desses processos históricos aí. Dá para dizer que tudo começa na Baixa Idade Média lá pelo século X, quando acabam as invasões bárbaras. De uma hora para outra, para de ter invasão, não tem mais povo nenhum querendo entrar na Europa Ocidental. Né? Não tem mais visigodo, ostrogodo, huno, vândalo, viking, não tem mais ninguém entrando na Europa, então acabaram-se as invasões bárbaras. Nessa mesma época, no século X, os europeus eles passam a experimentar, conhecer alguns avanços técnicos na agricultura, tipo o arado de ferro, né, que garante uma produtividade maior, a rotação de culturas. Que é a rotação de culturas? Durante uma época do ano você planta um negócio, né, na outra época do ano você planta outro negócio. Para que isso? Para não cansar a terra, né, para garantir a fertilidade do solo, para permitir com que o solo ele possa produzir mais ao longo do tempo. Então, tanto os avanços técnicos na agricultura como o fim das invasões bárbaras geraram um aumento populacional na Europa a partir do século XI, né? E um renascimento comercial. Porque se tem menos gente morrendo nas invasões, né? O que está acontecendo com a curva demográfica? Está aumentando a população, certo? Se a população está aumentando, e com esses avanços técnicos na agricultura, estão produzindo mais, né? Estão produzindo mais. Por mais que haja uma necessidade de consumo, a gente está falando de um mundo muito injusto, né? Um mundo em que esse consumo ele não é distribuído igualmente, dividido e distribuído igualmente. Ele segue uma ordem, uma hierarquia no momento dessa distribuição, né? Então, as coisas não são distribuídas de uma forma igualitária, logo surge a possibilidade de um acúmulo de excedentes, né? A produção vai crescer por causa desses avanços técnicos, isso vai gerar um aumento na produção. E esse aumento na produção vai dar origem, ou vai retomar algo que tinha ficado adormecido por quase toda a Alta Idade Média, praticamente tinha ficado adormecido, que era o comércio. Então o comércio é resgatado no início da Baixa Idade Média, né? E aí o comércio, com o renascimento comercial, o aumento populacional, esses dois fatores, por sua vez, então, eles vão promover um renascimento urbano. A galera, uma parte da população europeia, indo construir e viver em burgos, são cidades da Baixa Idade Média. Feudo, Alta Idade Média, campo. Burgo, Baixa Idade Média. Uma área urbana, né, um ambiente urbano. E nesses espaços urbanos, nesses burgos, o próprio nome está dizendo, quem vai morar no burgo é a burguesia. Então, inicialmente, o conceito de burguesia está diretamente ligado à condição de comerciantes. A primeira burguesia foram os comerciantes da Baixa Idade Média, certo? Esse surgimento da burguesia, por sua vez, vai levar a nobreza, que era a classe de poder até então, a um enfraquecimento, né? Como se a nobreza tivesse que dividir o seu espaço, a sua influência, o seu poder com essa classe nova que está surgindo e poderosa do ponto de vista econômico, que é a burguesia. Certo? Então, fim das invasões bárbaras, mais avanços técnicos na agricultura. Isso vai gerar um aumento na população e um renascimento do comércio. Isso, por sua vez, cria um novo ambiente urbano, né? Cidades estão surgindo com
com esse crescimento populacional, cidades estão surgindo, né? Cidades que vivem do comércio, e quem mora nessa cidade? Quem manda nessa cidade? Né? A burguesia. E a burguesia vai então dividir espaço e tomar espaço da nobreza, enfraquecer o poder da nobreza. Há um outro processo em paralelo, também na Baixa Idade Média, acontecendo, que tem início com as cruzadas. As cruzadas, que eram aquelas expedições, né, organizadas pela Igreja Católica na Baixa Idade Média, que tinham como objetivo retomar o acesso cristão a Jerusalém. E nisso acabou de acontecer uma retomada do comércio também, né? Um comércio ligando a Europa com a Ásia, um comércio intercontinental, a gente pode dizer. E esse comércio que foi sendo retomado após as cruzadas, né? As rotas comerciais que foram abertas pelos caminhos percorridos pelas cruzadas, né? Então também contribuíram para que houvesse esse renascimento comercial, né? Que vinculava, que conectava a Europa com a Ásia. Só que essa conexão Ásia-Europa, essa conexão que a princípio era comercial, ela passou a significar uma tragédia para os europeus, porque já era uma tragédia, já havia uma tragédia acontecendo na Ásia, que era a peste negra. E por conta desse comércio, né, dessas rotas comerciais ligando a Ásia à Europa, a peste negra acabou chegando, né, da China, percorrendo ali toda a Ásia até chegar na Europa. E aí a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia, houve um declínio populacional muito significativo, em alguns lugares quase metade da população chegou a morrer, e aí a nobreza se sentiu prejudicada. Por quê? Porque se tem menos gente vivendo, tem menos gente trabalhando, né? A maioria da população, a gente não pode esquecer que era de camponeses. Então havia menos gente na sociedade europeia por causa da peste negra, logo havia menos gente trabalhando, produzindo. Logo a nobreza estava mais incomodada, né? Se sentindo prejudicada. Muitas vezes estão passando mais para trás. Qualquer de vocês não estão trabalhando direito. Era para dar tipo 50 quilos de pão, agora só estão dando 30. Qual que é? Vocês estão ramelando? O que está acontecendo? Não, sabe o que é? A peste negra matou geral, matou meu pai, minha mãe, meu tio, meu filho, todo mundo morreu com a peste negra. Todo mundo morreu com a peste negra. E você tá vivo. Eu tô vivo, eu sou o cara. E aí? E aí, se todo mundo morreu, como que a gente vai trabalhar por todo mundo, tá ligado? Morreu metade da galera, a produção caiu também. A nobreza não aceitava isso. Falava, não, se vira. Não quero nem saber. Eu estava acostumado, sei lá, com 50 pães, 50 tonéis de vinho, e 200 de cerveja, e 8 toneladas de açaí. Continua também. Eu quero agora para sempre. Não tem essa de morrer peste negra. Não tem nada a ver com a peste negra. Doente de pobre, cara. Não quero nem saber da peste negra. Aí os camponeses falam, nossa, Jureg. Nossa, senhor feudal. O senhor feudal, não vem com meme pra cima de mim. Eu quero tudo o que vocês sempre fizeram trabalhar vai continuar igual. As mesmas obrigações de serviço. Aí, é claro que os camponeses, né, eles não estavam no Brasil, não estavam no Brasil em 2016, para falar, nossa, governo, me ferra mais, que tá pouco, tira mais meus direitos, né, tá pouco, coitadinho do governo, coitadinho dos industriais, né, tira mais de mim, dá mais para eles, coitado. Não, os camponeses não eram assim na Idade Média. Os trabalhadores não eram assim na Idade Média. Os trabalhadores falavam, ok, vocês querem tirar mais do que vocês já tiram? Mais do que eu já dou, a talha, a corvéia, banalidades, quer mais do que isso. Por que vocês não vão? Aí a nobreza falou, o quê? O que você está falando aí? Olha pra sua cara. Você não tem nem dente na boca. Cala a boca, tio. Aí os camponeses falaram, chega, não tem mais conversa. Não vem meter o louco pra cima de nós, que nós vamos invadir esse castelo, nós vamos pilhar o castelo, saquear o castelo. Nós vamos tomar tudo que tem de riqueza, matar geral. Aí a nobreza falou, então vem, pode vir.
E os caras foram. Aí os camponeses foram. As jaqueries, as revoltas camponesas, por quê? Porque os camponeses estavam se sentindo super explorados. Por que os camponeses estavam se sentindo super explorados? Porque a nobreza estava super explorando a mão de obra dos servos, dos camponeses. Né? Tinha morrido um monte de gente, os camponeses, os servos que sobraram, tinham que trabalhar por dois. Né? E aí estavam se sentindo explorados, fizeram essas rebeliões das jaqueries, que surgiram na França e se espalharam por vários lugares da Europa. E aí, essas revoltas camponesas, elas mataram muitos nobres, né? Mataram muitos nobres em toda a Europa e serviram também para enfraquecer o poder da nobreza, né? Porque a nobreza ficou com o pé atrás em relação aos servos romanos. Os caras estão muito nervosos, velho. Os caras estão nervosos demais. Vamos dar uma parada, tá ligado? Vamos dar uma maneirada nessas obrigações servis, senão os caras vão matar todo mundo. Diminuíram, em alguns lugares, diminuíram um pouquinho as obrigações servis e tal. E isso, claro, vai refletir numa diminuição também do poder da nobreza. Porque já não pode tudo, já não tem tudo. Já tem menos, já pode menos. Né? Então, coisas importantes que a gente falou aqui. O renascimento do comércio e das cidades, né, que se dá nos burgos, cidades muradas, né? Tem um aspecto urbano, é um ambiente urbano, e em volta tem o feudo, né? Campo em volta e dentro a cidade, o comércio, a burguesia. Falamos das cruzadas, né? Aquelas expedições organizadas pelo clero, pela igreja, para libertar Jerusalém do domínio dos turcos muçulmanos entre o século XI e o século XIII, e que conseguiram, de alguma maneira, motivar, mobilizar toda a sociedade europeia. Tinha gente de todo tipo participando das cruzadas. Né? Tinha camponês, tinha gente da nobreza, da própria burguesia, do clero, obviamente. Né? Por que a nobreza participava das cruzadas? Porque queria terra. Né? A nobreza, o nobre é nobre porque tem terras. Então, por que o nobre vai numa parada dessa? Atrás de mais terras. Né? A nobreza, o lance da nobreza é terra. Por que a burguesia vai nas cruzadas? Né? Participa das cruzadas? Porque a burguesia, naquele momento, eu falei, eles estavam totalmente ligados ao comércio. Então, eles vão para as cruzadas a fim de encontrar rotas comerciais, de investigar as possibilidades comerciais, que produtos que a gente pode levar, que produtos que a gente pode trazer. Né? Já começa a entrar nessa dinâmica mesmo, né? De trazer alguma coisa, de levar alguma coisa. Então, um comércio que vai dando os primeiros passos aí, depois de tanto tempo adormecido, né, na Alta Idade Média. E os camponeses, por que eles iam para as cruzadas? Os camponeses, que eram a imensa maioria da população europeia. Os camponeses iam para as cruzadas com a promessa de salvação da alma. A gente não pode esquecer que a igreja é a instituição de poder mais importante da Alta Idade Média, né, da Baixa Idade Média, da Idade Moderna, e o que a igreja falava era lei, literalmente. Então, as pessoas eram muito, principalmente as pessoas mais simples, né, os camponeses eram muito... temiam muito a igreja. Né? O que a igreja dizia tinha um peso muito grande na vida das pessoas. Então, a igreja começou a prometer a salvação da alma. Tudo era pecado. Você viu numa sociedade, tudo é pecado. Tudo é pecado. Parece nos lugares aí que eu conheço. Tudo é pecado. Tudo não pode. Tudo é errado, tudo é feio. Nada pode. Nada pode. Aí o que acontece? Alguma hora na vida você cometeu um pecado. Aliás, vários. Como você faz para se salvar disso aí? Vai para o inferno? Já era? Se ferrou? Não. Você tem um jeito de se livrar desses pecados, de salvar sua alma, de garantir a sua ida para o céu, que é o quê? Indo para as cruzadas. Né? O povo mais simples acreditava nesse caô. Outra coisa que a gente falou, então, depois foram 8 cruzadas, né? Tem um mapinha fácil de encontrar na internet, mapinha das cruzadas, percorreram caminhos por terra e caminhos por mar pelo Mediterrâneo até chegar em Jerusalém, certo? E aí, depois das cruzadas, então, como eu falei para vocês, tem a peste negra, né? que chegou da Ásia, né? Da China até a Europa.
Em alguns locais matou quase metade da população, mas de uma média morreu um terço da população europeia. Né? Olha como a história é eurocêntrica. Olha como a história é eurocêntrica. Geralmente, quando a gente estuda a peste negra, né, pega aí os livros históricos, os livros de história e tal, a gente fala da peste negra na Europa, né? E na China? Quem quer saber da China? E se fosse na África, então? Eu ia comemorar, nossa, que bom ter peste negra na África, né? Que legal. Agora, não, na Europa morreu um terço, aí teve as consequências, mas na China... A Idade Média, ela é uma época em que tudo é muito coletivo, né? Tudo é muito coletivo, tudo é muito grupo. O trabalho é coletivo, a experiência religiosa é coletiva, o cotidiano é coletivo, a diversão é uma experiência coletiva também, e a morte também tem esse caráter coletivo, coletivista. Por quê? Porque a morte geralmente vem ou numa epidemia, né? Não pega um, dois, pega geral, até pode acontecer e tal, mas muitas vezes a morte também é coletiva. Né? O que eu quero dizer é que a vida na Idade Média ela tem muito essa condição do coletivo, ao contrário da nossa vida hoje, que é o indivíduo. Né? Só o indivíduo, só existe eu e mais nada no universo. Né? E daí vem o egoísmo, o egocentrismo e tantas outras imbecilidades que a gente se afundou. Né? Mas a vida na Idade Média é tão coletiva que até a morte muitas vezes tem um caráter coletivo. Né? Por conta das epidemias, das invasões bárbaras, das guerras, né? Uma crise de fome que pode acontecer, e aconteceu muitas vezes, né? Uma crise de fome, uma miséria avassaladora, muita gente vai morrer. Né? Então, até a morte revela esse caráter de vida coletiva, vida e morte coletiva na Idade Média. Era um tempo difícil, era um grande novembro de 2016, né? Novembro de 2016 é imbatível, cara. A Idade Média tinha muito tempo de entretenimento, tinha muito tempo de festa, tinha meses de não fazer nada, tá ligado? Não era tão... Claro, tinha que trabalhar pra caramba, se você fosse camponês, a maioria era de sol a sol, muitas vezes, né? Ou do nascer do sol até o pôr do sol, e dar muito do seu trabalho, né? Oferecer muito daquilo que você produzia. Mas tinha um bom tempo de descanso aí, vários dias de ano com aquilo que a gente chama de feriado. Né? Mas, de qualquer forma, havia um grande inimigo da sociedade europeia medieval, que era a fome. Né? Era uma sociedade que, pelo menos até o século X, XI, tinha uma dificuldade muito grande em produzir comida. E essa produção ela era não só insuficiente, como ela era em boa parte voltada para abastecer o castelo do seu feudal, né? Então era difícil de estar todo mundo bem sempre, né? E se é uma sociedade que é desigual, que é injusta, onde há uma miséria preponderante e onde há fome, qual que vai ser a utopia dessa sociedade? O que as pessoas que vivem ali vão imaginar como o grande sonho? Um lugar onde tem comida sobrando, onde tem comida dando rolê no meio das suas pernas, tá ligado? Driblando como se fosse tipo o Ronaldinho Gaúcho. Não, mas uma hora você tinha que pegar a comida, não é bem assim também. Então tem lá o mito da cocanha, né? A lenda da cocanha, que é uma típica lenda medieval. Aqui tem a imagem dessa lenda, né? A pintura dessa lenda, feita pelo Peter Bruegel. E a lenda da cocanha revela essa sociedade extremamente desigual e marcada pela fome de uma forma muito, muito contundente. Né? De Baixa Idade Média, nesse resumão bem resumido, era isso. Até a próxima.